Agora que você está inteirado sobre os sentidos da visão, audição e equilíbrio, vamos aprender sobre os sentidos olfatório e gustativo. Agora, vamos abordar o sentido olfatório. Você já parou para questionar como sentimos os cheiros? Os odores são compostos por moléculas voláteis que entram pelas narinas durante a respiração. Essas moléculas chegam à mucosa olfatória, localizada no teto da cavidade nasal. Essa mucosa contém células olfatórias, neurônios sensoriais, que possuem receptores, que captam odores e glândulas de Bowman que produzem muco para dissolver as moléculas odoríferas. Os sinais elétricos viajam pelo nervo olfatório até o bulbo olfatório, onde ocorrem as primeiras conexões neurais. No bulbo olfatório, os sinais são organizados em estruturas chamadas glomérulos, que agrupam informações semelhantes e ao contrário dos outros sentidos, as informações olfatórias não passam diretamente pelo tálamo, indo primeiro para o córtex olfatório e depois para outras regiões do cérebro. Quando as moléculas odoríferas se dissolvem no muco, elas se ligam a receptores específicos nas células olfatórias. Isso ativa um mecanismo de transdução de sinal. O receptor olfatório ativa uma proteína G, que estimula a enzima adenilato ciclase e isso aumenta os níveis de AMP cíclico dentro da célula. O AMPC abre canais iônicos, permitindo a entrada de sódio e cálcio, despolarizando a célula. Se o estímulo for forte o suficiente, um potencial de ação é gerado e transmitido ao bulbo olfatório. A anosmia, perda total do olfato, é a doença mais comum relacionada ao sentido olfatório. Ela pode ser temporária ou permanente e tem diversas causas. Atualmente ela tem sido bastante atrelada à Covid-19 pois o vírus não infecta diretamente os neurônios olfatórios, mas ataca as células de sustentação da mucosa olfatória, e isso prejudica o funcionamento dos neurônios olfatórios. Agora vamos dar continuidade falando sobre o paladar. Ele é o sentido responsável por detectar os sabores dos alimentos e está intimamente ligado ao olfato. Ele funciona através da interação de substâncias químicas dissolvidas na saliva com receptores específicos presentes na língua e outras áreas da cavidade oral. Os sabores são detectados pelas papilas gustativas, estruturas localizadas principalmente na língua, mas também no palato mole, faringe e epiglote. Dentro das papilas, há botões gustativos, que contêm células especializadas na captação dos gostos. Cada sabor ativa um mecanismo diferente de transdução. Salgado, íons sódio entram diretamente nas células gustativas, despolarizando a membrana e gerando um potencial de ação. Azedo, íons hidrogênio bloqueiam canais de potássio, causando despolarização. Doce e umami, açúcares e aminoácidos ativam receptores específicos, que iniciam uma cascata de sinalização via proteína G e aumentam a concentração de cálcio intracelular. Amargo, substâncias amargas ativam receptores específicos, ativando vias de sinalização celular que levam à liberação de neurotransmissores. Após a ativação dos receptores, as células gustativas liberam neurotransmissores, que ativam os neurônios sensoriais dos nervos cranianos. Os sinais gustativos são levados ao cérebro por 3 nervos cranianos: facial, glossofaríngeo e vago. Os impulsos elétricos seguem para o tronco encefálico, núcleo do trato solitário, depois para o tálamo e, finalmente para o córtex gustativo primário, localizado no lobo ínsula e frontal. A hipogêusia é a condição mais comum relacionada ao sentido do gosto. Ela pode ser temporária ou permanente e tem diversas causas, sendo uma das principais o tabagismo pois afeta diretamente as papilas gustativas, reduzindo a sensibilidade ao paladar e prejudicando a percepção dos sabores. Agora que você já sabe sobre todos os sentidos, você sabia que existe um fenômeno neurológico no qual a ativação de um sentido desperta automaticamente outro? Isso significa que algumas pessoas podem ver sons, ouvir cores ou até sentir sabores ao ler palavras. Essa condição é involuntária e ocorre devido a conexões incomuns entre diferentes áreas do cérebro. O nome dela é sinestesia. Os tipos mais comuns de sinestesia são grapema cor,
letras e números são percebidos com cores específicas. Músico-visual, sons e notas musicais evocam cores ou formas. Palavras-sabores, algumas palavras despertam sabores distintos. Como funciona? Na sinestesia, há uma interferência entre regiões sensoriais do cérebro. Por exemplo, ao ler uma palavra, a área responsável pela visão pode ativar simultaneamente a área do paladar, gerando uma percepção combinada. As causas da sinestesia podem ser genética, pode ser hereditária, desenvolvimento cerebral, havendo maior interconexão entre áreas sensoriais, e plasticidade cerebral, o cérebro pode reorganizar suas conexões e criar associações incomuns. Para muitos, a sinestesia não é um problema, mas sim uma experiência enriquecedora. Pessoas sinestetas geralmente costumam ter memória aprimorada e habilidades criativas mais desenvolvidas, sendo comuns entre músicos, artistas e escritores. Dessa forma, a sinestesia nos mostra como a percepção humana é complexa e única, revelando que nossos sentidos podem estar mais interligados do que imaginamos. Este vídeo é de autoria de Jorge Coelho e Nicole Moura. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal.